Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu convido aqueles que quiserem e puderem estar de pé. A palavra do Senhor está em Oséias 11, verso 1 a 4. Oséias 11, verso 1 a 4. Eu vou ler o primeiro, o segundo e o terceiro verso. E o quarto verso nós vamos ler todos juntos. Eu vou ler o primeiro, o segundo e o terceiro e o quarto verso. Nós vamos ler todos juntos. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas quando os amavam, assim se ia da sua face. Sacrificavam balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-o pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Verso 4, todos comigo. Atraí-os com cordas humanas, com corda de amor, e fui para com eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhe dei mantimento. Grande Deus e eterno Pai, adorado seja o teu nome pela nossa salvação. Glorificamos por mais um dia de sustento. Adoramos, Senhor, porque ao entrar neste lugar, sentimos a tua presença e recebemos o benefício que a alma necessita. Exorta, consola, edifica, cura e salva através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Como irmãos a sentar. Meus irmãos, o capítulo 11 da profecia de Oséias é uma exortação à gratidão. Gratidão. Uma palavra pequena, mas de grande significado, relação alma e redentor. Não tem como falar de salvação sem travar essa relação, alma e redentor. Quando Deus olha para o homem, Ele não vê como o homem vê. Ele não vê como o homem vê. Lembra de uma experiência lá de Samuel, escolhendo um ungido na casa de Jessé? Deus teve que chamar a atenção dele. Ele disse assim: Samuel, entenda, Samuel, eu não enxergo o homem como o homem vê. Eu não enxergo como o homem. Eu enxergo o coração. O coração é o símbolo da vida. Eu enxergo a alma. Entenda, todos os dias Deus contempla a minha e a sua alma. E ao contemplar a alma de um povo, de uma família que Ele tinha elegido para se relacionar com Ele, para receber dele salvação, livramento, providência nas necessidades, Ele olha e Ele não encontra louvor, Ele não encontra adoração, Ele não encontra fidelidade, Ele não encontra libertação, Ele encontra algo totalmente diferente, um distanciamento, um culto a outros deuses. E Ele usa, o profeta diz assim: quando Israel era menino, Ele quer trazer a memória de como foi o projeto de salvação. Quando era menino, eu chamei da onde? Chamei do Egito, chamei meu filho. O menino, ele é inocente, ele é dependente, ele precisa de uma referência.
Quando é que Deus chamou Israel? Ainda informe. Ele colocou, o profeta colocou uma conotação de menino, para nos dar a entender como que Deus olha para nós. Ele diz assim: quando você era inocente, quando você não estava nem no ventre da sua mãe, eu te dei uma coisa chamada eleição. Eu te elegi para morar na eternidade, eu te elegi para vencer, eu não te elegi para viver triste, eu não te elegi para ser vencido pelos vícios, pelas contendas, como o Senhor já mostrou aqui nesta noite. Eu te elegi para viver uma relação de paz, de harmonia, de felicidade. Eu te elegi para viver vitórias. Deus inicia o relacionamento profético assim. E é importante que, independente de quanto tempo temos nessa caminhada, de qual seja a minha e a sua experiência com Ele, é muito importante entender isso. Aonde Ele me enxergou foi naqueles momentos de angústia, de depressão, ou de vício, ou outra necessidade. Não. Ali foi um resgate. Ele nos enxergou ainda informe. Ele nos enxergou no ventre. Antes de tudo, de se materializar aqui na terra, eu e você era projeto na eternidade. Aí vem o livre-arbítrio, né? Ele diz assim: quando era menino, assim, quando você nasceu num mundo de pecado, quando você nasceu num mundo dominado por inimigo, eu olhei na minha eternidade, eu te marquei para vencer. Eu te marquei para morar na eternidade. Aí ele coloca a conotação do Egito, que é um tipo do mundo. Ele diz assim: mas quanto mais eu chamava, mais se ia da minha face. Quanto mais milagres, mais se ia da minha face. Eu lembro de uma experiência que o pastor ele te contou, de uma pessoa que morreu lá no Maranhão afogada, e o pai pegou no colo, orou ao Senhor, e o Senhor retomou a vida. Retomou a vida. Aí um dia o pai entrou lá no Maranhão e fez um registro. Lembra de fulano? Lembro de fulano. Fulana está fora da presença do Senhor. Como entender um negócio desse? Como andar distante de um Deus que me enxergou ainda em forma, antes de estar no Egito? Como? Como negar um Deus, um chamado? Quanto mais eu chamava, como que Deus chama o homem? A palavra diz que a nossa alma tem sede do Deus vivo. Como que Deus chama? Ele chama todos os dias, a cada manhã, todos os dias que eu levanto, eu tenho um chamado, eu tenho uma relação com Ele, eu tenho um compromisso com Ele. A alma precisa dEle. Mas quanto mais eu dava saúde, quanto mais eu abria a porta, quanto mais eu operava milagre, quanto mais eu propiciava ambiente para que o meu nome fosse invocado, meu nome fosse adorado, mais se iam, mais servia cultos a outro Deus. Meus irmãos, salvação é uma relação de alma e redentor. Salvação é gratidão. Gratidão só quem tem, é quem tem uma identidade de salvação. Quem tem uma identidade de salvação. O mundo não entende hoje a criação. O filho é gerado, ele cresce, e às vezes o pai espera uma coisa e recebe outra. Gratidão, fica decepcionado. Deus, não tem como enganar Deus, porque Ele conhece o profundo e o escondido. Mas Ele não abre mão, querido, de falar o seu coração, de ter uma relação, de dizer o que você não quer ouvir, mas o que você precisa ouvir, de acertar cada dia, de ouvir a sua confissão, de ouvir o seu coração batendo e falando: Senhor, eu te amo, eu quero libertação, eu quero morar no céu, eu quero uma experiência contigo. Chamei, quanto mais eu chamava, mais culto se dava. Ele diz assim: ah, mas eu não tenho imagem não.
Mas a gente tem uma coisa chamada carne, razão, o próprio, vontade própria. Salvação é renúncia. Eu faço o que Ele quer, não o que eu quero. Por isso, muitos leem, poucos entendem. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo assim: eu estou morrendo todo dia. Todo dia eu faço coisas que eu não quero fazer, mas a minha alma tem anseio disso. Entendeu? Ele diz assim: ia, tomava os seus caminhos. Verso 3: todavia eu ensinei a andar. Eu tomei pelos braços, mas não conheceram que eu curava. Não conheceram. Meus irmãos, que maravilha quando o homem ele tem uma experiência de salvação, ele tem uma consciência, um entendimento. Ele me ensinou a andar. Como se ensina um menino a andar? Como se ensina a andar? Você solta, empurra, não é isso? E diz assim: vai, não é assim? As mães podiam estar pregando aqui no meu lugar. Você pega pela mão e diz: vem, vem. É os primeiros. Quem é que não lembra? Só quem não participou do crescimento, né? Quem é que não lembra? Queridos, Deus fez isso conosco. Deus tem feito isso conosco. É possível que você sinta um menino, uma criança espiritual nesta noite, mas entenda uma coisa: tem uma mão estendida para te dizer, não é você segurando na mão dele, não. Você pode soltar, é ele segurando na nossa mão e dizendo: dá o primeiro passo, dá o primeiro passo na madrugada, dá o primeiro passo no jejum, dá o primeiro passo na renúncia, dá o primeiro passo no mudar a sua vida, dá o primeiro passo em ser prudente no ouvir e tardio no falar. Isso é salvação. Eu detecto em mim uma mudança. Eu recebi ingratidão, mas eu dei o socorro. Eu recebi infidelidade, mas eu dei o socorro. Sabe o que é que pode resumir isso? Morte de cruz. Ele deu a vida, ele deu amor. E o que recebe às vezes? O que ele recebe? Se de você está recebendo fidelidade, gratidão, vida no altar, submissão, relação com Ele, fala: Senhor, que o teu servo ouve, eu quero fazer a tua vontade, glorifica, porque isso é privilégio de pouco, porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Se ia, se contaminava, mas todavia eu ensinei a andar. Tomei-o pelos seus braços. Tomei pelos seus braços. Mas não houve conhecimento. Não conheceram que eu os curava. Que cura é essa? Cura física? Cura. Mas a maior cura que Deus tem operado hoje é a cura da alma. Às vezes, é um louvor muito antigo que se canta, mas é melhor do que cantar e entender. Alvo mais que a neve. É assim que Deus enxerga a alma, o coração de todos os que cederam, esticaram as mãos, dependente, totalmente dependente. Não sabíamos andar, não conhecíamos o caminho. Ele nos colocou no caminho. Entenda, não é uma estrada, é um caminho. Não é como eu quero entrar, é como Ele quer. Mas tem uma coisa: é um Deus presente, é um Deus Emanuel, é um Deus amoroso. Ele tem estendido a mão e Ele diz: dá o primeiro passo, dá o segundo passo. E aqui estamos nós. E a oportunidade tem sido todos os dias, né? Você pode dar o primeiro passo hoje. A mão dele está estendida. Estendi a mão, ensinei a andar. Verso 4. Agora que eu vou entrar na mensagem. Brincadeira. Atraí com cordas humanas, com corda de amor, e fui para com eles, com os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhe dei mantimento.
Deus fala da relação dele com o homem. E agora fala de um outro projeto. Começando pelos profetas. Começando por Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. E chegou a Jesus. Eu atraí com cordas humanas. Eu usei servos e servas. Nós não estamos aqui por um acaso, não. Nada tem acontecido no nosso meio um acaso. Deus tem usado servos e servas, jovens, adolescentes, crianças, fiéis nesta obra. Cordas humanas. Geralmente, ela é fabricada de 3 elos. O homem envolvido na bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O homem envolvido na bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele vive uma obra de resgate a cada dia. Ele não vive uma salvação simplesmente, eu estou salvo, está tudo certo. Ele é usado para resgatar outros. Eu atraí com cordas humanas. Você pega Moisés, você pega Abraão, você pega Isaac, você pega todos os profetas, e você pode resumir em Jesus. A corda humana que se fragilizou, que se deu, que se rebentou, que se deu por mim e por você. Mas uma coisa nós não negamos: Ele nos resgatou. A corda foi jogada. Eu não sei qual abismo que você está, eu sei qual eu estava, mas a corda chegou lá. A corda humana chegou lá. Teve dores, passou fome, foi rejeitado, teve enfermo, mas a corda chegou lá. A corda humana, a corda de amor. Um amor que não diz, eu te amo mais. Não, eu te amo do jeito que você está. Sujo, mal cheiroso, mas eu te amo e vou te limpar. Eu atraí com cordas humanas, com corda de amor. Fui comparar com ele, como que tira o jugo da queixada. Eu creio que poucos aqui sabem o que é um jugo da queixada. Mas vou explicar às crianças. O racional, ele entende assim: não faça isso, para, avança. Mas o irracional, que era um meio de transporte mais eficaz na época de Jesus, lembra da entrada triunfal no jumentinho? O irracional não entende isso, para e dá esse diálogo não. Ele tem um instrumento chamado freio, é o jugo da queixada. Ele não come, ele não pode comer. Quando quem está ali na montaria, ele puxa, ele para, solta, ele anda, mas machuca. É um empecilho. Deus viu isso na boca de quem ele elegeu. Um dia tinha isso na minha e na sua boca. Ele disse assim: eu já tirei o jugo da sua queixada. Não entra nos meus templos, na minha igreja, na minha presença, e se comporta como tivesse jugo na queixada. Você está liberto. Você está liberto para dizer glória a Deus, aleluias. Eu não sou ingrato, eu te dou glória pela minha salvação. Foi Jesus que tirou o jugo da sua queixada. Ele tirou, meu irmão. Não se contente, você não precisa gritar, falar alto igual eu, não precisa. Mas ele não abre mão de ouvir a sua gratidão. Ele não abre mão de ouvir lá no seu local de trabalho, no seu local de estudo, você falar desse Jesus que se deu como corda humana. O Pai se compungiu todo o projeto dele, todo o projeto nele, para resgate da minha e da sua vida. Aprove o Pai, agradou o Pai moê-lo, enfermá-lo, para eu e você não ser um crente doente, não ser um meio crente, mas um crente lavado e remido no sangue de Jesus. Quando Deus quiser te usar, Ele vai olhar assim: naquela boca não tem jugo não, hein? Não tem jugo. Ele não tem problema de se alimentar e de falar, de se alimentar e de falar. E se eu quiser entregar a profecia, Ele vai falar, porque eu já tirei o jugo da queixada. Tirei o jugo da queixada e lhe dei mantimento. Tirou o jugo, o que atrapalhava alimentar. Aí você vai entender, eu também, lá em Apocalipse assim: eis que estou à porta. Só abre se você conhecer. A nossa alma conhece. Sabe por quê? Porque a alma, você pode dizer muitas coisas, tem vários livros
tentando falar de alma. Eu vou resumir. O barro, Deus sopra dentro do barro. A alma saiu de dentro de Deus. A alma saiu de dentro de Deus. E quando Deus bate, ela sabe. Quando Jesus bate, ela sabe. Quando o Espírito Santo bate, ela sabe. Pode ter qualquer resistência, mas ela anseia por abrir. Ela abriu, eu cearei com ele. É ele que alimenta e ele comigo. Olha só, quando eu alimento, quando o Espírito Santo, quando Jesus é o nosso alimento, é a revelação, é o pão da vida, a nossa alma não tem outra coisa. Gratidão. Eu vou adorar, eu vou servir, eu vou buscar, eu vou lutar. Não é fácil não, é um caminho estreito, mas eu não vou abrir mão desse resgate. Ele me atraiu, ele me atraiu. Isaías disse que não havia beleza nenhuma nele para nós desejarmos. Homem de dores, de quem um homem esconde o rosto, ele vai passar nessa rua, os homens passavam do outro lado, mas a minha alma se afeiçoou a ele. Ele me atraiu como corda humana. Quando ele me atraiu, chegamos a ele, disse assim, essa corda é de amor também. Amor incondicional. Essa corda tira, esse envolve, tira o jugo da queixada e lhe dei mantimento. Atraí-os com cordas de amor, com cordas humanas, com cordas de amor. Meus irmãos, a nossa salvação. Agradecemos todos, que ora, que busca, que chora e que nos assiste, que nos visita, mas nós temos uma gratidão suprema ao nosso Senhor Jesus, ao Deus da glória, por esse resgate perfeito. Quando o inimigo olhou para essa corda humana, para essa corda de amor, ele disse assim, vai arrebentar, vai morrer, não vai ter jeito, crucifica ele, pode furar, ele não vai. O inimigo lá na cruz disse assim, se você é Deus, desce daí, salva você e a mim. Achincalhou, humilhou, cuspiu, está tudo certo, mas ele venceu. Eu e você também estamos vencendo, porque nós podemos falar de uma salvação hoje, de um resgate, de uma trindade que nos envolve e que nos tira de qualquer situação e nos traz para a sua presença. Hoje eu não sei como foi o seu dia, eu sei o meu, mas eu sei que a corda foi lançada e aqui estamos nós para dizer glória a Deus, aleluia, aleluia pela sua salvação, aleluia por esse povo, aleluia por essa obra, aleluia pela minha vida de pé na tua presença, aleluia.